Boa noite, igreja. Vos saúdo com a paz de Cristo Jesus, porque Ele vive e Ele habita dentro de nós. Como eu sou grato, querido. Sou grato pela oportunidade que Deus nos dá todos os dias de podermos acordarmos, olharmos para o céu, olharmos para a terra, olharmos para a nossa família e bendizer o nome do Senhor, a qual nós devemos aclamar, porque Ele é o Rei eterno, o Senhor dos senhores e o Rei dos reis. E eu creio, querido, que o Espírito do nosso Deus, o Espírito do Senhor está agora no seu lar. E eu declaro no nome de Jesus que a glória de Deus envolva agora a tua casa, o local aonde você estiver, que seja envolvido, que os anjos do Senhor os guardem. Esse exato momento que se levante uma muralha de fogo ao redor da sua casa, da sua família, aonde estiver a planta dos seus pés. Uma muralha de fogo foi levantada e o Espírito do soberano Deus está em nós. Bom, igreja, para mim, novamente é uma honra estar com você, com saudades, e saber que esse tempo não é como o tempo de Deus. Nós não sabemos nem quando Ele voltará e nem sabemos como será o dia de amanhã. O que importa é que seja o agora entregarmos a nossa vida a Cristo, o agora deixarmos o Espírito de Deus envolver o nosso coração, o nosso ser. Eu trago uma palavra para você nessa noite, uma palavra para toda a igreja, toda pessoa que está nos ouvindo. E eu creio que o Espírito de Deus está falando contigo agora, está trazendo no seu ser, na sua alma, algo tão agradável, sereno. Uma paz nos cerca nessa noite. E essa paz é a presença de Deus em nossas vidas. Eu quero falar hoje sobre a atitude que Jesus teve e nos ensinou sobre a humildade. Para poder termos uma vida restaurada e vencer o nosso adversário, que é o diabo, nós temos que nos humilhar diante da presença de Deus. Nos entregar, porque o significado de humilhar-se é ser humilde, é reconhecer os seus erros, os seus pecados, e entregar a Deus, e falar com Deus através do Espírito Santo, onde Jesus está agora nos ouvindo, a cada um de nós. Eu não sei quais são as circunstâncias ou o momento que você está vivendo na sua vida, mas uma coisa eu tenho por certeza: Deus não esqueceu de você. E é por isso que Ele está agora contigo ao seu lado. E essa mensagem, falando sobre humildade, eu quero meditar com você lá em Filipenses capítulo 2, versículo 1. Você abre a sua Bíblia aí. E antes de começarmos, eu quero orar ao Espírito Santo, pedir a Ele sabedoria, pedir a Ele revelação. Feche seus olhos agora, vamos orar. Pai, em nome de Jesus, eu clamo ao Teu Santo Espírito, Senhor, que visite agora a mente e o coração de cada pessoa que nos ouve, a cada pessoa que está no seu lar agora, Senhor. Espírito Santo, usa a minha vida como canal de bênção na vida dos meus irmãos, pois eu creio, Senhor, que sem o Senhor nada somos, e cremos que o Teu Espírito nos trará nessa noite o refrigério, nos trará nessa noite, Senhor, em nossos corações o arrependimento, mas também, Senhor,
a força e o vigor para enfrentarmos todos os dias a batalha da vida. Pois cremos que esse tempo é passageiro, mas a tua palavra é eterna. Ser conosco, Espírito de Deus, em nome de Jesus. Amém? Então vamos em Filipenses capítulo 2, versículo 1. Aqui ele fala sobre a humildade cristã. E o apóstolo Paulo, ele retrata nessa passagem, junto com o apóstolo Timóteo, Jesus trazendo para os nossos corações o entendimento dessa parte que nós temos que nos aprimorar, nos derramar, abrir o nosso coração, a nossa mente, do reconhecimento. Diz assim a palavra do nosso Deus: se por estarmos em Cristo, nós temos alguma motivação, alguma exortação de amor, alguma comunhão no Espírito, alguma profunda afeição e compaixão. Completem a minha alegria, tendo o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, um só Espírito e uma só atitude. Nada faço por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considere os outros superiores a si mesmo. Cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Versículo 5. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que, embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo a que devia apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens. Sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte e morte de cruz. Por isso, Deus o exaltou à mais alta posição e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra. E toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Amém? Esse texto, o apóstolo, ele estava ensinando a igreja de Filipenses, aquela terra, aquele povo, porque acredito eu que a humildade, a compaixão, ela estava trazendo no coração daqueles homens que não era necessário tanta humildade, porque acredito eu que eles começaram a se apaixonar mais pelas coisas do mundo, ou voltar o tempo ainda que estavam vivos para o pecado, vivos para o mundo, com seus delitos, e já não estava havendo mais as atitudes que Cristo tinha ensinado a cada um deles. E foi necessário que o apóstolo Paulo, ele pudesse trazer a memória daqueles homens, assim como eu trago a memória de cada um de vocês que nos ouve, a cada um de nós, que Jesus, sendo Deus, ele se humilhou, ele se entregou para Deus Pai, ensinando que tudo aquilo que ele fez, tudo aquilo que foi necessário que ele fizesse, para que eu e você não viéssemos a ter um coração tão duro e muitas vezes um coração tão seco, para não haver compaixão pelo próximo. Como é bom, querido, hoje nós temos a Cristo e seu Santo Espírito para nos ensinar, para nos mostrar. A palavra de Deus diz lá em Tiago, capítulo 4, versículo 10, diz assim a palavra: humilhai-vos na presença do Senhor, e Ele vos exaltará.
Sabe, amados, humilhar é ser verdadeiramente humilde. E para nós, pecadores, humilhar-se perante Deus significa reconhecer a própria culpa e o juízo justo de Deus, sem objeções e réplicas, sem restrições e tentativas de se justificar. É essa a única atitude qual se pode suplicar por perdão e graça do Senhor. É ter em nossos corações, querido, a humildade, reconhecer a cada um de nós que só somos justificados por causa dele, por ele e para ele. Eu tenho a convicção que essa justiça de Deus que se aplica hoje sobre toda a terra, e mostrando a cada família, a cada ser, que quando nós perdemos alguém ou algo tão importante para nossas vidas, começamos a dar valor. Então precisamos dar valor àquilo que ainda conseguimos fazer, aquilo que nós conseguimos obter do Senhor. Dar valor às palavras do nosso Deus. E eu me recordo que há uma passagem em 2 Samuel 12, 13, quando Davi ele cai em pecado, ele cai em adultério, ele não conseguia reconhecer o seu erro, está vivendo uma vida pecaminosa com Betseba, e Deus enviou ali um homem chamado Natã, um profeta daqueles dias, para confrontar o coração de Davi, para dizer a ele o quanto ele estava errado, e aquele erro poderia trazer destruição na sua vida e no ministério qual o Senhor o chamou para poder cumprir. Rei de Israel, comandante dos exércitos de Israel. Ele precisava reconhecer no seu coração o seu pecado. Mas a vontade do homem é esconder às vezes de Deus aquilo que é necessário falar e confessar a Deus. Eu não sei o que você tem cometido, mas eu creio que o Espírito de Deus está falando com você, assim como fala comigo também. Que nós precisamos rever os nossos pensamentos, as nossas atitudes, que nós precisamos vivenciar, assim como Cristo, Jesus, nos ensinou a ser humilde, nos ensinou a obter a vitória sobre o pecado, porque o pai do pecado é o diabo. E o diabo, querido, é o nosso maior adversário. A palavra de Deus diz que Cristo já venceu Satanás. É uma verdade. Mas existem várias pessoas ainda sendo derrotadas por ele. Muitas vezes pelo seu egoísmo, por ser pretensioso, por não confessar os seus pecados de Deus, não assumir muitas vezes as consequências que aquele erro vai trazer. Eu chamo a igreja nessa noite, a igreja de Cristo, que é você que está me ouvindo, querido. Eu chamo a você a trazer noção no seu pensamento e rever os seus caminhos. Será que essa oportunidade que Deus está nos dando vai passar em vão? Será que os ensinamentos que Cristo está nos ensinando, nós não vamos aprender? Nós não precisamos nos tornar um derrotado. Nós precisamos levantar a nossa bandeira, que é Cristo Jesus. Levantar a voz que clama em um deserto. Porque o mundo hoje vive esse deserto. Mas nós somos a raça eleita, o povo seletivo do Senhor, pois Ele nos chamou para poder levar o Evangelho, para dizer que Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Não há outro caminho, querido. E às vezes,
nós não estamos levando a sério aquilo que a palavra tem dito. Que o caminho do pecado é a perdição e a morte. Nós não devemos perder aquilo que Cristo já construiu dentro de nós, querido. Há um templo dentro do seu coração. Há um templo do Espírito de Deus, que fala com você, fala comigo. E que esse Espírito que está agora, que é o Espírito do Senhor, ele possa trazer em você a força, a coragem, seja destemido, invoca o nome do Senhor, grite o nome de Jesus, ele virá ao seu socorro. A palavra de Deus diz: se nós nos humilharmos, ele vai nos exaltar, porque ele nos ama, porque ele tem compaixão de nós, porque fomos chamados, querido, fomos chamados para uma grande família, para sermos essa família, amarmos uns aos outros, assim como Deus tem nos amado. Ter compaixão das pessoas que não têm a Cristo hoje, pessoas que não conseguem vivenciar o Evangelho, pessoas que não entenderam que quando receberam a Cristo Jesus e desceram as águas no seu batismo, ali houve o arrependimento e houve ali da parte do Senhor, ele esqueceu, apagou os seus pecados. E ele me deu e te deu uma nova vida, uma vida para ser consagrada todos os dias perante e diante dele, para que o povo veja que você e eu somos pessoas transformadas, e todos os dias, essa transformação, ela invade o nosso ser, quando nós buscamos a palavra de Deus, e buscamos, com testemunho de nossas vidas, dizer: Cristo vive em mim. Não é fácil, querido, e não seria fácil, porque até mesmo o Senhor, que era Deus, se fez homem, se submeteu à vontade do Pai em todo o tempo, porque eu e você não fazemos isso, se submeter à vontade do Pai. A palavra diz que ele disciplina, ele corrige, porque só há um justo e juiz sobre toda a terra e o universo. E esse juiz será implacável na vida de muitos. Eu oro, querido, eu oro pela minha casa, pela minha vida, pela tua vida que hoje está nos escutando, para que o Senhor traga essa revelação no seu coração, para que venhamos mudar, venhamos fazer um contorno das nossas atitudes erradas para atitudes que agradam ao nosso Deus. Verdadeiramente, querido, eu acredito que o Senhor, ele tem buscado, como diz a palavra dele, verdadeiros adoradores. Mas o adorador não é só aquele que somente canta ou adora ao Senhor, mas aquele que tem um espírito da verdade dentro de si, aquele que consegue fazer uma autoanálise do seu coração, das suas atitudes, para que elas se tornem atitudes que vão colocar o Pai, o Filho, o Espírito de Deus acima de tudo que você vier a fazer. E tudo que viemos a fazer seja para o louvor da glória do nosso Deus. Estamos vivendo dias preocupantes, onde não conseguimos mais nos reunir em algumas congregações, sim, a nossa, Ministério Reconciliar, mas Deus nos dá a oportunidade para poder nos congregarmos em nossa casa, o seu esposo, seu filho, seus amigos. E Deus nos deu a sabedoria de termos hoje a internet para podermos nos congregar também através de canais de comunicação, como este que está agora sendo usado. Então não deixe aquilo que o Senhor depositou e confiou na sua vida, aquilo que o Senhor
está transformando no seu coração para que se torne um coração, assim como Davi se tornou um homem segundo o coração de Deus, porque quando houve a revelação de Natã ao coração daquele homem que estava se enganando, Davi reconheceu que estava errado. E em todos os momentos, o Senhor não o abandonou. Assim como o Senhor não está te abandonando nesses dias e nem irá te abandonar. Mas abra o teu coração, querido. Deixe o Espírito da verdade entrar no seu coração. Não leia somente a palavra como fosse um livro comum de autoajuda. Não somente seja um livro de autoajuda, mas seja um livro que vai te levar para uma vida eterna. Um livro que vai te conduzir a ter atitudes para ser canal de bênção na vida de outras pessoas. Um livro que vai te ensinar como conduzir o seu lar, seus filhos, seus negócios. Um livro que vai te conduzir a você estar agora dentro da sua casa e se sentindo aprisionado. Isso me lembra também quando os discípulos de Cristo estavam aprisionados, alguns em prisões, nos calabouços, outros algemados, sendo açoitados, xingados, visíveis aos olhos daquele povo. Mas uma coisa eles vivenciavam na vida deles: o seu corpo pode estar preso, mas o Senhor te dá liberdade. A liberdade que Jesus nos trouxe, querido, foi muito mais do que os seus olhos podem alcançar. Essa liberdade nos traz a eternidade junto com Ele. A liberdade de podermos exaltar o nome do Senhor aonde for, aonde estiver, porque Cristo tem que viver em nós. A nossa vida tem que ser por Cristo. Viva, querido. Viva os seus dias que virão na presença de Deus. Se for necessário, confesse os seus pecados à pessoa ao qual você magoou, feriu, porque Deus tem um bálsamo para poder curar essas feridas. Só Deus pode tratar de muitas feridas que estão na sua alma, porque as feridas que estão em nosso corpo, as feridas externas são fáceis, são mais fáceis de ser tratadas e são visíveis a todas as pessoas, mas a da alma, do coração, muitas vezes ela não pode ser vista, mas para alguns pode ser externada com pessoas rudes, sem compaixão. Então nessa noite, peça a Deus, peça ao Espírito Santo, para que Ele possa trazer no seu coração a graça que não foi concedida. Abra comigo a palavra de Deus em Efésios, capítulo 4, logo atrás de Filipenses. Efésios capítulo 4, versículo 7. Diz assim: e a cada um de nós foi concedida a graça, conforme a medida repartida por Cristo. Por isso é que foi dito, quando ele subiu em triunfo às alturas, levou cativos muito prisioneiros e deu dons aos homens. O que significa ele subiu, senão que também havia descido às profundezas da terra? Aquele que desceu é o mesmo que subiu acima de todos os céus, a fim de enxergar todas as coisas. E ele designou alguns para apóstolos, outro para profetas, outro para evangelistas e outro para
pastores e mestres, com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado, até que todos alcancem a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus, e cheguemos à maturidade atingida à medida da plenitude de Cristo. O propósito é que não sejamos mais como crianças levados de um lado para outro pelas ondas, nem jogados para cá e para lá por todo o vento de doutrina, e pela astúcia e aspereza de homens que induzem ao erro. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, o nosso Senhor, querido. Então, está aí mais um ensinamento de Deus para a minha vida e para a sua vida. Um ensinamento que podemos sim nos tornarmos homens, mulheres, segundo o coração de Deus. Aplicarmos aquilo que Cristo tem nos ensinado, sim. A sermos verdadeiros conosco e principalmente para com Ele, para que em nós flua de nossas vidas o rio da água viva. O Espírito de Deus está em nós, querido. Então não sejamos como crianças, levados de um lado ao outro, com atitudes. Sejamos maduros e buscamos a maturidade que a palavra de Deus tem nos ensinado. A maturidade é andar com Cristo, aprender de Cristo tudo aquilo que precisamos para nos tornar um homem, uma mulher segundo o coração de Deus. Que hoje a sua família, hoje a sua casa, hoje o seu coração tenha um encontro com o Espírito da verdade. Que essa palavra, ela possa entrar no seu coração, querido, e possa fazer a cada minuto você pensar e refletir: quem é você para Deus? Se você ainda for como uma criança, busque o Senhor. Se você buscar no Senhor um amadurecimento, Ele vai te ensinar como está me ensinando também, todos os dias, a ser um homem melhor e deixar que a justiça de Deus se aplique. Que não venhamos ao nosso próprio conhecimento ou achamos que temos esse conhecimento. Não buscar a verdade de Cristo, orientação de Deus para a nossa vida. Temos uma caminhada grande, igreja. Ministério Reconciliar, Deus está nos chamando. Deus levantou essa igreja para reconciliarmos todos os dias. Há pessoas sedentas, há famílias clamando por um Deus que ouviu falar, mas ainda não experimentou desse Deus. Vivencie hoje na sua casa, vivencie hoje na morada do Senhor. Chame Deus, chama Jesus para ser o seu único Senhor e Salvador. Confia nele, igreja. Confia nele e Ele vai te levar para um lugar de conhecimento. Ele vai te levar para a sabedoria dele. Ele vai conduzir a sua casa. Ele vai conduzir os seus passos todos os dias firmes, fortalecidos, alimentados pela palavra de Deus. Pois Cristo é vida, o pecado é morte. O que você escolhe hoje? Jesus diz: escolha por Ele.
E ele fala: eis que estou à tua porta e bato. É isso que ele está fazendo agora. Não importa que você já confessou a Cristo alguns dias atrás, alguns anos atrás, como eu. Mas todos os dias, eu confesso e quero confessar que Ele é o Senhor. Ele é o Senhor da minha vida. Ele é o Senhor da minha família. Ele é o Senhor da tua família. Não desista, igreja. Vamos estar firmes, porque a vitória de Deus já foi nos dada. A cruz do Calvário é o maior símbolo, a maior e mais poderosa participação de Deus na vida do homem. Ele se entregou para trazer a salvação a você e a mim. Faça isso agora. Feche seus olhos, reflita na palavra, medite nela, reveja as suas atitudes, os seus conceitos. Se você está dentro da tua casa e se sente preso, Deus te chamou para a liberdade. Use a internet. Mande mensagem que edifica a igreja de Cristo, que edifica o nome do Senhor. Envie mensagem, testemunhos, comece a testemunhar daquilo que Deus está fazendo na sua casa, na sua família, aquilo que Deus fez, aquilo que Deus ainda há de cumprir sobre todos aqueles que chama de filho. Porque Deus se preocupa comigo, zela comigo e também com você. Então, essa mensagem, eu quero finalizar com você, para orarmos, lá em Tiago 4. Tiago capítulo 4. Tiago 5, Tiago não, 1 Pedro 5, versículo 6, diz assim, 1 Pedro, capítulo 5, versículo 6, portanto, humilhe-se debaixo da poderosa mão de Deus, para que Ele os exalte no tempo devido, lance sobre Ele toda a sua ansiedade, porque Ele tem cuidado de vocês. Estejam alertas e vigiem, o diabo, o inimigo de vocês, anda ao derredor como leão, rugindo e procurando a quem possa devorar. Resistam-lhe, permanecendo firmes na fé, sabendo que os irmãos que vocês têm em todo o mundo estão passando pelos mesmos sofrimentos. O Deus de toda a graça, que nos chamou para a sua glória eterna em Cristo Jesus, depois de terem sofrido durante um pouco de tempo, os restaurará, os confirmará, lhes dará força e os porá sobre firmes alicerces. A Ele seja o poder para todo sempre. Amém. Feche seus olhos, vamos orar ao nosso Deus. Senhor, meu Deus, meu Pai, nós cremos, Senhor, que Tu és o Filho de Deus. Nós cremos na Sua palavra, Senhor. Cremos, Senhor Deus, que Tu estás à destra do Deus Pai, para trazer, Senhor Deus, a vida de todos os homens que foram formados segundo a Sua imagem e semelhança, o sopro da vida e o Espírito da verdade, para que possamos ter do Senhor, do Seu amor, a Sua glória e a Sua misericórdia. Senhor, que esse dia, essa noite, possamos refletir, Senhor, como igreja, como irmãos, como filho, se a nossa conduta tem Te agradado. Senhor, perdoa os nossos pecados,
Senhor, eu reconheço que sou um pecador, mas luto todos os dias, ou lutamos todos os dias, para vencer o pecado. Senhor, me ensine, ou nos ensine, a nos humilhar diante da Tua presença, porque cremos, Senhor, que o melhor da Tua parte ainda está por vir. Senhor, guarde todos aqueles que estão nos ouvindo e aqueles que não podem nos ouvir nesse momento, mas ouvirão essa mensagem. Que possamos viver dia de paz, dias de esperança em Cristo Jesus, porque Ele, para Ele, é a glória eterna. Bote a mão no seu coração agora. Eu quero te convidar, amém? Fazer essa oração comigo, a finalizar. Diga-se comigo: Senhor Jesus, eu me arrependo dos meus pecados. Eu me arrependo das minhas atitudes que não têm te agradado, Senhor. E me coloco ao seu dispor, ao dispor do seu Santo Espírito, para me conduzir, Senhor Deus, até a Tua presença, para poder, Senhor Deus, buscar a Tua face, a convidar o Senhor a entrar na minha vida e ser o meu único Senhor e Salvador. Porque creio que Tu és o único caminho que vai me levar e me levará para a minha salvação. Senhor, eu Te recebo como único e soberano e suficiente Deus na minha vida. Ser comigo, assim eu confio a minha vida, em nome de Jesus. Amém. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor visite a sua casa, que o Senhor te dê a vitória, que o Senhor possa te levar agora a se ajoelhar e falar com Ele. Tenha esse momento com Ele. Deus abençoe você, igreja, que nos ouve essa noite. Estamos nesse momento fechando essa palavra, onde muitas serão ainda ministradas, onde iremos cumprir a palavra de Deus sobre toda a nossa casa. Eu vos abençoo pelo poder que há no nome de Jesus, que o dia de amanhã será melhor do que o de hoje, que o Espírito de Deus nos conduzirá à vitória, porque a vitória temos ao povo de Deus. Amém? Receba um beijo no coração da pastora Fabiana, do Marcelinho, da Sofia e de todos os pastores do Ministério Reconciliar. Deus abençoe vocês, querido. Boa noite. Boa noite, igreja do Senhor Jesus, a graça e a paz do nosso Deus, amém? Amados, eu convido os irmãos a nos acompanharem. Os nossos cultos estão funcionando normalmente nas nossas mídias, nas redes sociais, no nosso Instagram, no canal no YouTube, às terças-feiras, às 19h30, nos cultos de domingo, às 18 horas, e na nossa tribo jovem com uma palavra abençoada a partir das 18h30 nos sábados. Contamos com a presença de todos os amados para juntos fazermos a diferença em nome do Senhor Jesus. Amém? Porque Jesus, não entendo quanto amor por mim. Porque Jesus, não mereço tanto amor assim. Na dor da cruz, provou-me amor, sofreu a morte, me fez viver. O